Vamos então, João capítulo 20, verso 30 e 31. Olha o que diz o verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O que está dizendo João? Jesus fez muitos milagres, muitos sinais que não foram escritos, que não foram registrados. Existiram, mas não foram registrados. Agora veja o verso 31. Estes, porém, foram registrados, isso é João dizendo, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, disse João, muitos sinais que Jesus fez não foram registrados, passaram batido. Mas estes que João estava registrando, estes, porém, foram registrados para produzir em cada um de nós, os leitores, uma fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, e porque nós cremos nele, nós temos a vida prometida por Ele. Então, nós temos aí uma situação importante, e crendo, receberemos. Não é assim? Os sinais foram feitos, foram registrados, e crendo, receberemos. Está certo assim? Os sinais foram feitos, registrados, e nós cremos nesses sinais que foram registrados, e porque cremos nesses sinais, recebemos a promessa de termos o que o Senhor tem para nos dar, que é a sua própria vida, e tudo que a sua vida contém, e tudo que a sua vida comporta. Então vamos pensar aí. O Evangelho, então, é uma seleção de milagres, sinais, ensinos, compartilhamentos, orações. O Evangelho, então, é uma síntese de milagres que Jesus realizou, de sinais que Jesus realizou. Então eu vou compartilhar com vocês. Foram escritos para que nós crêssemos em Jesus e fôssemos abençoados por Ele. Então, os milagres que Jesus fez, que foram registrados, e são muitos, eles foram registrados para que nós crêssemos. E por conta de crermos, nós nos habilitaríamos para agir semelhantemente agiram nossos irmãos do passado. E como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então significa que nós poderemos experimentar hoje a bênção e o poder de Deus do mesmo modo que no passado experimentaram nossos antepassados. E poderemos também ter a certeza de que no futuro o Senhor Deus fará maravilhas no meio da vida daqueles que continuarem crendo como resultado do nosso legado para eles. Nós estamos aqui pregando o Evangelho para essa geração. Essa geração vai encontrar aqueles que vão crer e que vão viver essa crença e que vão amar esse Deus. E as respostas de Deus para nós serão verdadeiras e para as nossas futuras gerações. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Você acredita nisso? A senhora acredita? Que nosso Deus é o mesmo que foi ontem, Ele é hoje e Ele será o mesmo eternamente. Então não há variação em Deus, então não há nada errado na ação de Deus. Se existe alguma falha, ela está debitada na conta dos humanos, não é isso? Por isso que a Bíblia diz lá, a ênfase é e crendo, então esse crendo é a ênfase. Essa é a fé, essa é a confiança, e crendo, vamos ter. Se confiarmos que Jesus é todo-poderoso, e se cremos na capacidade dele realizar o que disse que ia realizar e demonstrou que realizou, então teremos. Essa é a base da oração. Então veja só, não devemos ver o milagre, por exemplo, de Jesus, somente o milagre, como uma coisa que aconteceu ali e ela é um fim em si mesmo. O milagre sempre foi um meio
através do qual Jesus demonstrou um propósito, demonstrou um projeto, demonstrou uma verdade, uma finalidade. Então, muitas vezes, nós oramos e não recebemos, porque a nossa oração faz do milagre um fim em si mesmo. É como se Jesus realizasse um milagre para o nosso consumo. Mas Jesus nunca fez isso. Sempre o milagre que ele realizou tinha um propósito, tinha uma finalidade, que não era simplesmente abençoar uma pessoa, porque se fosse assim ele teria curado todas as pessoas do mundo, e a Bíblia diz que ele não curou todas as pessoas do mundo, mas aquelas pessoas que foram alcançadas pelo seu ministério presente na terra, elas tiveram a sua vida alcançada, e Jesus tinha um propósito através daqueles milagres realizados naquelas vidas. Por isso que muitas vezes não é a falha de Deus realizar um milagre, talvez seja a razão errada pela qual nós pedimos o milagre, talvez seja a motivação errada pela qual nós pedimos o milagre, porque o projeto de Deus às vezes não é resolver uma coisa egoísta. O projeto de Deus é usar a nossa vida para abençoar outras vidas, usar as nossas vidas para demonstrar o seu amor através das nossas vidas. Por isso nós temos que aprender a orar segundo a vontade de Deus. E muitas vezes nós usamos isso teoricamente, mas não sentimos isso efetivamente nos nossos corações, de fazer efetivamente a vontade de Deus nas nossas orações. Nós queremos muito mais que Deus faça a nossa vontade nas nossas orações. Por quê? Porque o que nós queremos é resolver eventualmente um problema nosso, ou satisfazer uma expectativa, um desejo nosso. É isso que nós queremos. Então o que acontece? Muitas vezes nós erramos na oração porque nós queremos que Deus satisfaça nossos desejos, ou eventualmente uma necessidade. Mas nós nos esquecemos de que tudo que Ele faz tem um propósito, tem uma razão especial de ser. Então toda vida temos que perguntar: Senhor, qual é o teu propósito nessa situação? O que essa situação pode trazer de revelação do propósito, da vontade do Senhor para a minha vida e para a vida daqueles que vivem ao meu redor, para a vida da minha comunidade, para a vida da minha família, para a vida da minha cidade. Porque toda vida que Deus faz, um milagre na vida de alguém, tem um propósito de que aquilo não se restrinja a você, mas seja usada através de você como uma bênção para o alcance da sua vida. Faz sentido? O outro dia eu vi uma frase interessante: o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o seu dedo. Viram a diferença? O sábio aponta para a lua, o tolo olha para o seu dedo. Então, ao invés de prestar atenção na lua que ele está mostrando, ele fixa a sua atenção no dedo. O dedo não mostra nada, não faz diferença nenhuma. Mas a lua, para onde ele está apontando, talvez seja o objetivo que ele quer mostrar. E o escritor falava assim: o dedo é como se fosse um milagre. Mas para onde que o milagre está apontando? Para onde que o milagre está mostrando? O que o milagre está revelando? O que nós devemos aprender com aquele milagre? E assim nós vamos compreendendo, muitas vezes, que o milagre que é realizado em nós ou em alguém ao nosso redor, tem lições preciosas para nós aprendermos. E também a ausência do milagre, também tem lições preciosas para nós aprendermos. Por isso que a gente vai sempre pensar que nós temos que cultivar a fé para termos o esclarecimento da nossa mente sobre o entendimento do que cada milagre representou no momento em que foi realizado e como ele impacta as nossas vidas. E se nós aspiramos que Ele faça um milagre na nossa vida, qual é o propósito que nós temos ao pedir isso ao Senhor? Qual a finalidade disso? E aí nós vamos perceber que muitas vezes o nosso egoísmo cria um limite para a obra de Deus na nossa vida, porque Deus quer que nós sejamos instrumentos dele para avançar e levar a palavra dele adiante.
Até aí faz sentido para vocês? Faz? Faz sentido? Então pronto, vamos dar o passo seguinte. Qualquer pessoa, por exemplo, nós tínhamos aqui uma situação quando Jesus encontrou um leproso, e o leproso pediu a ele que o curasse. O leproso disse assim: se tu podes, e se tu quiseres, tu podes me purificar. Então Jesus diz: quero ser limpo. Então ele ficou limpo daquela lepra. E o Jesus disse para ele assim: vai lá no sacerdote e fala com ele, mostra que você ficou limpo dessa lepra. Porque na lei de Moisés havia a necessidade do que era leproso, tendo sido curado da lepra, ir ao sacerdote, apresentar-se, e era importante que fosse feito o sacrifício que recomendava na lei de Moisés, como uma forma de ratificar aquela purificação. Então Jesus mandou ele lá. Sabe uma coisa interessante? Qualquer pessoa que tocava um impuro, segundo a Bíblia, ele ficava o quê? O que ele ficava? Impuro. Qualquer pessoa que tocasse um impuro, um leproso, ele também ficava leproso, ficava impuro. E vale para qualquer impureza. Qualquer um que tocasse a impureza participava da impureza. Mas olha só, quando aquele homem chegou para Jesus e ele falou: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar, me purificar. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Esticou a sua mão e tocou nele. E ao tocar nele diz: quero ser limpo. E ele ficou limpo. Qual que é a diferença entre qualquer que tocar o impuro fica impuro? E por que Jesus tocou o impuro e ao invés dele ficar impuro, o impuro é que ficou limpo? Notou a diferença? Então qualquer um que tocasse o impuro ficava impuro. Jesus tocou o impuro e ao invés dele ficar impuro, foi o impuro que ficou limpo. Isso é para mostrar, o milagre mostra quem é que está realizando aquele milagre e o que é que aquele milagre quer mostrar. Ele estava mostrando que Jesus era o Filho de Deus, como estava escrito ali, e aquele homem, com uma palavra simples: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero. Mas qual era o propósito de Jesus? Que aquele milagre realizado por ele se tornasse um testemunho perante o sacerdote. Por quê? Porque aquele milagre representava um milagre messiânico. Então Jesus disse: não fale com ninguém, vai lá e mostra para o sacerdote como testemunho. Por quê? Porque se o sacerdote atestasse a cura do leproso, estava evidente o milagre messiânico. Então quem fez esse milagre messiânico era Jesus. Jesus então reivindicava para si a condição de o Messias. Então todo milagre tem uma razão de ser. E quando nós queremos um milagre do Senhor, temos que apresentar ao Senhor a razão de ser. Por que nós queremos em nossa vida esse milagre? Qual é o propósito de orarmos? Orar com inteligência, com compreensão, para que a gente seja capaz de, com toda a sinceridade do coração, dizer: Senhor, eu quero isso, porque se o Senhor fizer isso na minha vida, a minha vida se tornará isso nas tuas mãos. E muitas vezes nós paramos a oração no meio. Senhor, eu quero que o Senhor me cure dessa doença, eu quero que o Senhor me cure disso, quero que o Senhor me arranje um emprego, mas não diz a finalidade. E a finalidade de cada milagre tem de glorificar a Deus no final das contas. E não é glorificar a Deus de falar, é glorificar a Deus de realizar a obra que Ele lhe deu a realizar. Por isso que Jesus termina dizendo: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo falado muito bem do Senhor. É isso que está escrito? Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então não é o discurso que nós temos, mas é o que a nossa vida realiza como propósito de Deus e como finalidade da ação de Deus em nós e através de nós. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim,
Deus falando assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus, o Pai, estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o que está dizendo a Bíblia? Que Deus estava em Cristo e Ele, a mesma coisa que Ele fez com Cristo, Ele colocou em nós essa mesma palavra da reconciliação. Então na vida nós temos que entender que Deus queria a reconciliação do mundo através da pessoa de Cristo, e Ele quer a reconciliação do mundo através da nossa própria participação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que palavra de reconciliação é essa? É a nossa reconciliação com Ele, a nossa reconciliação com os irmãos e a reconciliação do mundo com Deus através da nossa intimidade com o Senhor, através da nossa oração, através da nossa intercessão, através da nossa pregação, através do nosso testemunho. Então a igreja é esse instrumento de Deus para gerar a reconciliação entre a humanidade, entre a cidade e a graça poderosa de Deus. Então isso é que é o milagre. O milagre é fazer com que aquilo que Deus opera na nossa vida seja instrumento para abençoar a cidade, para abençoar a comunidade, para abençoar a família, para abençoar todos. Então o milagre nunca é um fim egoísta. O milagre é sempre um meio de Deus para glorificar o nome dEle de alguma maneira em nós e através de nós. Então quando orarmos, vamos orar sempre com essa consciência, que Deus vai fazer algo especial em nós, mas não apenas em nós, vai fazer algo especial através de nós, para que ao chegar lá na frente, a glória de Deus se manifeste clara, como se manifestou em nós. Faz sentido? Então, existe uma diferença entre ser agraciado com um milagre e se tornar um instrumento, um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor do Evangelho. Existe uma diferença, você ser agraciado por uma bênção de Deus, que muitos são agraciados, muitos são abençoados, mas há uma diferença entre você ser simplesmente agraciado com uma bênção e você se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A maioria de nós quer ser agraciado com uma bênção, quer receber uma bênção, e nos reunimos para sermos abençoados. Mas a Bíblia diz que mais importante do que você ser agraciado é você perceber que você se torna um instrumento de Deus. Que significa ser agraciado, mas essa graça não terminou na satisfação das suas necessidades pessoais e particulares. Esta graça se tornou um elemento importante que transitou pela sua vida, abençoou a sua vida e vai abençoar milhares de outras vidas que de alguma maneira serão tocadas pela sua vida. Então é importante você perceber que não é só você ser agraciado por um milagre do Senhor, mas o milagre do Senhor quer abençoar a sua vida, para que a sua vida nas mãos dele seja um instrumento para abençoar dezenas e centenas de outras vidas. Porque o projeto de Deus não é fazer uma obra egoísta que fique para o seu deleite e ponto final. O projeto de Deus é usar pessoas, abençoar essas pessoas, para que elas sejam nas suas mãos abençoadoras de outras pessoas. O Evangelho é essa cadeia produtiva, portanto que até o Evangelho diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus disse isso, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Do mesmo jeito que o Pai operou na minha vida, eu opero na vida de vocês, para que vocês sejam como eu, alguém enviado com uma missão, com um projeto, com um propósito. Fantástico, né? Não é legal demais? Não acha não? Aperte 1 para sim, 2 para não, 3 para estou processando lentamente. Não é assim? E a gente fica ali: o que eu vou apertar, o que eu vou apertar? Existe uma diferença entre você ser agraciado e entre você se tornar um instrumento poderoso de Deus.
Deus quer não apenas agraciar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida e fazer dela um instrumento poderoso do reino, para que este instrumento se multiplique e as bênçãos do Senhor não seja uma paralisada na minha vida egoísta, mas que através da minha vida ela se multiplique centuplicadamente, para que todos sejam abençoados. Foi assim que Ele abençoou Abraão. Abençoou Abraão. Roberto, fala meu sinal lá, hein? 20h45, vamos encerrar. Porque estava o pessoal reclamando que eu estava passando da hora. Aí eu falei assim, Roberto, fica ali, vigia minha hora aí, Roberto, vigia aí. Aí está vigiando. E o Gustavo, todo mundo vigiando. E eu vou sintetizando aqui. Vamos ver João capítulo 9, verso de 1 a 7. Coloca aí para a gente, João, verso 9, só para encerrar. Verso João 9, de 1 a 7. Vocês entenderam, gente? Entendeu, Juan? Tá? Entendeu, né? Tá todo mundo, entendeu, Maurício? Tudo ok? Então, o que a gente está dizendo? Que Abraão foi abençoado por Deus. Deus falou assim, Abraão, eu vou te abençoar. Você vai ser uma bênção. E todas as nações da terra serão benditas em ti. Então o que Deus falou? Eu vou te enriquecer, Abraão, mas não é para você ficar um rico inconsequente, não. Eu vou te abençoar, você vai ser próspero, para que todas as nações da terra sejam abençoadas através da sua vida. Então Deus nos abençoa para sermos bênçãos. Deus nos abençoa para nos tornarmos bênçãos. Essa é a grande sacada do Evangelho, né? E assim nós vamos nos surpreendendo quando Deus vai alargando a nossa tenda, porque Ele vai falando conosco, vendo a nossa atuação, e Ele vai percebendo que em nós e através de nós as coisas do reino estão acontecendo, e Ele vai nos abençoando, porque Ele sabe que nos abençoar é expandir o seu reino sobre a terra. É muito legal isso, gente, isso é poderoso. Essa é a essência do Evangelho. Por isso que Jesus, eu quero que vocês vão até os confins da terra, pregando o Evangelho, batizando, ensinando as pessoas a guardar todas estas coisas, como eu vos tenho ensinado. É essa a ideia fantástica e maravilhosa. Cada milagre tem um propósito na mente de Cristo. Por isso, muitos milagres, presta atenção nisso, ó. Cada milagre tem um propósito na mente de Jesus Cristo. Cada milagre tem um propósito, tem uma finalidade. Agora, por isso, muitos milagres estão esperando da nossa parte a oração certa, para que Ele possa destravar a bênção sobre nós. A oração certa, pedindo a Deus a realização do milagre para um propósito específico aprovado por Ele. Aprovado pelo propósito dele, pela palavra dele, de modo que ele diga assim, eu vou fazer isso, mas essa pessoa não vai usar isso carnalmente ou indevidamente, vai utilizar isso como meio para que o meu nome seja expandido e outras pessoas sejam abençoadas e mais pessoas sejam abençoadas e se multiplique sobre a terra a minha graça, e milhões de pessoas vão conhecer o poder da salvação do Senhor. Por quê? Porque Deus te abençoou, e através da sua bênção, Ele abençoou pessoas, Ele abençoou, né? Muitas vidas. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Então, eu quero terminar. João, botou lá o João para nós? João 9, 1 a 7? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha só, caminhando Jesus, Ele viu um homem cego de nascença, olha só. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Então era um cego de nascença. Então os discípulos ficaram encucados com aquilo, né? Quem que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Como é que foi assim para ele ter nascido desse jeito? Aí assim, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de... Então aquele milagre ia acontecer naquele homem,
Não era porque tinha pecado pai ou mãe, nasceu assim. Mas Deus falou assim, o que vai acontecer nessa vida? Assim, um milagre, para quê? Para que nesta pessoa que precisa desse milagre, se manifestem as obras de Deus. Então tem milagre que vai acontecer na nossa vida, e o milagre vai sempre ser para manifestar o quê? A obra de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Agora veja só, continua. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode. Então Jesus está dizendo, é necessário que eu faça a obra de Deus. E fazer esse milagre é obra de Deus. Veja só. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai lá. Dito isto, cuspiu na terra. Olha só, presta atenção. Cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Olha que parafernália é essa aí que Jesus fez. Ele não podia simplesmente fazer igual fez com o leproso? Quero ser limpo. Ele podia falar, quero, fique vendo. Olha aí, enxergue de novo. Ele não podia fazer isso? Para ele tinha algum problema para fazer isso? Mas por que ele escolheu isso aqui? Porque o milagre tem um propósito, o milagre tem uma finalidade. Então aquele milagre é para mostrar que nós podemos usar os elementos da natureza para aplicar na nossa necessidade e fazer algo. Ele disse mais, passo 7, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. O que Jesus está dizendo com isso? Às vezes o milagre não vem pela palavra, pelo toque dele, mas vem pelo fato de utilizar debaixo da bênção dele a medicina. Aquilo que é preciso ser utilizado, aquilo que é preciso ser organizado, tem que ir lá no local, lavar no lago de Siloé. Tudo isso são atividades humanas. Mas o milagre aconteceu quando o propósito de Deus e a atividade humana se conjugaram. Aí o milagre aconteceu. Então tem milagre que Deus vai realizar, mas depende da sua cooperação, depende da sua dedicação, depende de você buscar os recursos que Ele mesmo, pela sabedoria dele, vai te instruir, vai te orientando, vai mostrando. E Ele vai dando inteligência aos homens para que os homens desenvolvam recursos também, para que possa haver, por exemplo, um lago de Siloé. O lago de Siloé foi um lago construído. Então alguém podia ir lavar lá porque alguém construiu um lago. E assim nós temos que entender que o milagre vem por uma ação sobrenatural de Deus, mas também vem pelos caminhos indiretos, que Deus vai usando as situações para abençoar. Então, vamos ser gratos a Deus por mentes maravilhosas, que pensam situações e soluções maravilhosas, e que nós temos que honrar, para que Deus abençoe estas vidas preciosas, e a gente se inspire nessas vidas, para a gente também se tornar vidas preciosas, especiais, maravilhosas, para que as nossas vidas possam ser os lagos de Siloé, que pessoas vão precisar ir lá para receber o milagre de Deus, completar o milagre de Deus. Quem sabe alguém vai ter que trabalhar e pesquisar para saber como é que transforma o lodo num elemento de cura? Aí nós estamos juntos, pensando que o Senhor vai fazer um grande milagre, mas ele depende da nossa cooperação, da nossa participação, da nossa preparação, do nosso conhecimento, do nosso esforço, da nossa pesquisa, de uma série de coisas. O milagre do Senhor é para glorificar o nome do Senhor, e o Senhor glorifica o nome dele nas nossas vidas, no nosso esforço, na nossa dedicação e na nossa obediência, porque se o cego não fosse, quando é que ele ia voltar vendo? De onde que ele ia voltar vendo? De lugar nenhum. Não foi, porque ele foi, fez o que era para fazer, é que ele voltou vendo, e gerou uma celeuma tão grande aquele negócio, que os sacerdotes queriam acabar com tudo, e disse que aquilo era uma falcatrua, e não sei mais o que, confusão danada. Quarta-feira a gente fala da confusão.
para vocês verem que os milagres de Jesus, além de abençoar, também às vezes produz incompreensões e dificuldade, né? Tá certo, gente? Até aí? Então, ficou claro? Os milagres de Jesus são importantes, nós temos que entendê-los e sempre procurar saber por que Jesus fez esse milagre. E quando nós precisarmos de um milagre, vamos perguntar sempre nas nossas orações: Senhor, eu quero pedir esse milagre por causa disso, por essa finalidade. Eu quero que o Senhor glorifique o nome do Senhor nessa minha situação, para que eu possa demonstrar para o mundo a tua obra na minha vida. É isso que é fundamental, é descobrir como fazer a oração certa, motivando o coração de Deus com propósitos verdadeiros e sinceros, que através de nós vão honrar o nome dEle. E aí a obra que Ele vai fazer em nós vai ser extraordinária. Muitas vezes nós vamos ser surpreendidos, porque Ele vai nos mandar lavar no lago de Siloé. Outras vezes nós vamos acordar de manhã e aquilo que tinha de noite já não existe mais, porque durante o sono Ele nos transformou. Deus não está limitado a nenhuma situação. Deus está acima e além de qualquer circunstância. Por isso Ele age com qualquer um de nós, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e da maneira que Ele percebe de disponibilidade em nós, para através de nós realizar a sua obra no mundo. Faz sentido, gente? Precisamos de uma igreja forte, precisamos de uma igreja dedicada, de uma igreja unida, de uma igreja consciente e de uma igreja disponível para Deus, para que Ele possa olhar para ela e dizer: essa igreja está nas minhas mãos. Eu posso usar essa igreja para abençoar essa cidade, para abençoar esse Brasil, para abençoar o mundo. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Como é que está nosso horário aí, Roberto? Rapaz, faltam 3 minutos. Encerrada a nossa... Vamos orar? Né? Vamos orar. Irmãos, eu espero ter contribuído para vocês orarem com inteligência, com sensatez, com sinceridade, com verdade, para você chegar na sua casa, você dizer: Senhor, eu quero orar. Está orando por um enfermo? Ora, Senhor, quero orar. Conversa com aquele enfermo, qual é o propósito da sua vida, qual é o significado da sua vida, para a gente orar com inteligência, pedir a Deus algo especial na sua vida, mas sabendo que todo milagre tem uma contrapartida. Deus faz algo em nós e através de nós, mas muitas vezes Deus faz algo em nós e a gente faz como aqueles 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer, os outros 9 tiraram o time e foram viver a sua cura e não estavam nem aí para Jesus. Qual é a contrapartida da nossa vida quando Jesus nos abençoa? É muito importante a contrapartida do crente, como um crente que responde com fidelidade ao propósito de Deus. Amém? Bendito o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração transborda de alegria, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela nos esclarece sobre como devemos nos colocar diante da face do Senhor. Quero pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor clareie o nosso entendimento, que o Senhor mostre nos nossos corações qual é o Teu propósito para as nossas vidas, e que tudo que tiver de ruim o Senhor tire de nós, e o que tiver de bênção o Senhor acrescenta para nós, mas acrescenta principalmente esta sabedoria que vem do alto, para que nós possamos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Usa as nossas vidas para que nós glorifiquemos o Teu nome em todo lugar por onde andarmos. Purifica-nos como o Senhor purificou aquele leproso. Abençoa-nos como o Senhor tem abençoado tantos outros, mas faz que a gente tenha uma compreensão clara do que o Senhor pretende das nossas vidas quando o Senhor nos abençoa. Faz que a gente entenda que a gente é um instrumento do Senhor e ajuda-nos, guia-nos pelos caminhos da Tua vontade. É a nossa oração, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Ajuda-nos a construir neste lugar uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, uma igreja comprometida com o Senhor e que vai levar a obra do Senhor avante. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo leve os irmãos na paz de Deus,
cuide do coração dos irmãos. E quando vocês tiverem que fazer uma oração por alguém que está precisando, lembre-se disso. De que maneira vamos glorificar o nome do Senhor nesta oração? Com que finalidade vamos orar ao Senhor e a glória dele vai se manifestar poderosamente?